Olá, alunos da terceira série do ensino médio. Nós vamos começar agora o conteúdo do terceiro bimestre. No terceiro bimestre, o que nós vamos ver? Sociologia do trabalho. Então, vou começar hoje fazendo uma análise do trabalho nas diferentes sociedades, para a gente entender. Porque, assim, o significado do trabalho é semelhante nas diferentes sociedades? Aí nós vamos ver que não. Na nossa sociedade, o trabalho ele é central, ele é a atividade central, que nós vivemos na sociedade industrializada, tecnológica, mas nem sempre foi assim. Então, se a gente for analisar na nossa sociedade a produção de um simples objeto, aqui no livro de vocês, o livro Sociologia para o Ensino Médio, estão dando exemplo aqui, o pão, né, que a gente compra na padaria, o pão comum, esse pão francês, ele é feito, primeiro ele passa pelo processo, né, cultivo do trigo, e ele passa por vários processos até ele chegar a se transformar no pão que a gente compra na padaria, né? Então, ele está mostrando aqui que um objeto que a gente vai consumir, ele passa por uma rede complexa de produção e que envolve vários trabalhadores, né? Essa é a sociedade que a gente vive industrializada. Mas e se a gente for pensar nas sociedades, por exemplo, as sociedades tradicionais, né? Sociedades indígenas tradicionais. Nessas sociedades já foi feito estudo por alguns antropólogos, por exemplo, o antropólogo estadunidense Marshall Salins. Aí, quando ele fez o trabalho dele de etnografia, que ele viveu, né, com povos indígenas, das sociedades indígenas tradicionais, ele chamou essa sociedade sociedades da abundância ou sociedades do lazer. Por quê? Porque os membros dessa sociedade, eles não têm o trabalho como atividade central. Eles dedicam poucas horas do dia ao que é chamado por nós de trabalho. E nos outros momentos eles estão se dedicando a outras atividades, né? Atividades culturais ou de convivência, né? Então, a explicação para isso é que eles têm uma outra forma de se relacionar com a natureza, né? E uns com os outros, diferente da nossa sociedade industrializada. Na sociedade da Idade Antiga, sociedade grega e romana, o trabalho chamado trabalho braçal, né? Trabalho manual, trabalho físico, ele era feito pelos escravos, né? Que ele era considerado a atividade inferior. As pessoas que eram bem colocadas na sociedade, elas faziam o que? O trabalho intelectual, né? Que eram os filósofos, né? Eles faziam trabalho intelectual. O trabalho manual, que tinha esforço físico, era feito pelos escravos. Na sociedade medieval, durante a Idade Média, tinha a produção rural, né? Que era feita nos feudos, sociedade feudal, os servos, né, tinha a ocupação de fazer o trabalho rural, tinha o senhor feudal, né, que era o dono da propriedade, ele tinha aquele acordo de vassalagem. Então, nessas sociedades, tinha outros tipos de, além do trabalho rural, tinha outras formas de trabalho. Tinha atividade artesanal, né, que era desenvolvido nas cidades e também nos feudos. Só que as cidades não eram importantes, né? O que era o poder estava centralizado nos feudos, né? Tinha atividades comerciais, mas também não tinha importância. Só no fim da Idade Média que começou a crescer, né, essas cidades, e a atividade comercial começou a ter importância, e aí é quando vai acontecendo o processo de decadência, né, da sociedade feudal.
E essas pequenas cidades onde tinha o comércio eram os burgos, né? Por isso que daí vem o nome burguês, que quem era o burguês? Esses que viviam nos burgos e praticavam atividade comercial. Então, da antiguidade até o fim da Idade Média, o trabalho não orientava as relações sociais. O que definia as relações sociais era a hereditariedade, né? Porque naquela sociedade não tinha mobilidade social. Se ele era um nobre, continuava no estamento nobre, né? Se era um camponês, também continuava, a família passava de geração para geração, né? As ocupações. Pela religião, que é a Igreja Católica, né, que era dominante, e pela relação do senhor com o servo, né? De lealdade, né, e vassalagem. Então, esses elementos eram mais importantes do que o trabalho. Agora, a partir da Idade Moderna, vai surgir o sistema mercantilista, né? E o capitalismo vai começando a se desenvolver, e aí vai ter um movimento de valorização do trabalho, porque ele está querendo, esse movimento queria incentivar as classes trabalhadoras, né, a dedicação ao trabalho. Então, foi preciso, nesse momento, mudar a concepção de trabalho, que antes era uma atividade inferior, ela passou a ser vista como uma atividade que dignificava o ser humano. A igreja, né, principalmente, que promoveu essa mentalidade. Então, ocorreu o processo também de produção, vai mudar. Os artesãos e os pequenos produtores assalariados se tornaram assalariados, né? E o processo de organização do trabalho também modificou, da cooperação simples para a manufatura. E a cooperação simples era o quê? O artesão, ele desenvolvia todo o processo produtivo, desde ele pegar a matéria-prima até o final, né? De produzir o que ele queria. Agora, com a manufatura, o trabalho continua a ser artesanal, mas cada pessoa fazia uma parte. Então, o trabalho do artesão, ele faz sozinho. Mas na manufatura, esse trabalho era dividido em partes e vários trabalhadores participavam, né? Cada indivíduo fazendo apenas uma parte do trabalho. Na manufatura, o produto, então, era resultado da atividade de muitos trabalhadores. Isso fez com o quê? Que o trabalho se transformasse numa mercadoria, né? Aí depois vai surgir a maquinofatura, com a Revolução Industrial no século XVIII, que o trabalho na qual o espaço de trabalho passou a ser a fábrica, né? Porque o artesão, o espaço doméstico mesmo servia para ele como ambiente para ele trabalhar, né? Mas aí com a Revolução Industrial, o espaço de trabalho passa a ser a fábrica e o trabalho manual não é mais valorizado, porque ele é substituído pelo trabalho das máquinas, né? Essas mudanças que teve na concepção do que era o trabalho, elas foram promovidas pelos governantes, né? Pelos empresários, que era a burguesia, pela igreja, que apoiava e incentivava as pessoas à dedicação ao trabalho. E aí acontece todo o processo da Revolução Industrial, que vai criar a figura, né, do trabalhador, que o Karl Marx chamava de proletariado, que era o grupo de operários, né? Porque até antes da Revolução Industrial, a maioria da população vivia no campo. Com a Revolução Industrial começa a crescer, né, os centros urbanos. E aí surgem as primeiras cidades, né? Grandes centros urbanos, Londres, Paris, né, na Europa. E as pessoas começaram a migrar do campo para viver nessas cidades. E aí, abandonando a vida dele de camponês, o que ele ia fazer na cidade? Ser operário. Tinha esse campo de trabalho, né, para ele, ser operário e trabalhar nas fábricas.
E aí, como era a vida nesse trabalho? Longas jornadas, né, de trabalho, mais de 12 horas, tinha os horários rígidos, né, que tinha que cumprir, e a maioria deles não estava acostumada a isso, porque o trabalho no campo era bem diferente. Então, a maior parte da população que foi para as cidades foi se tornar esse grupo que o Karl Marx chama de proletariado. E aí surge, né, a luta de classes, né, a divisão da sociedade entre burgueses e proletariado. O trabalhador, o que ele faz? Ele vende a força de trabalho dele. Ele só tem a força de trabalho para ele poder trocar pelo salário, né? Ele é o assalariado. Agora, o dono das indústrias da época, ele tinha como fazer o que? Acumular capital, né? Que ele tinha os meios de produção. O que é o meio de produção? A fábrica, as máquinas, né? E aí ele vai ter lucro na produção, porque o que ele paga para o trabalhador, o operário, não corresponde ao lucro que o operário dá para ele. Então, ele vai sempre acumulando capital. Aí vai surgir todo o processo, né, que o Karl Marx chama de mais-valia. Mas isso a gente vai ver em uma próxima aula. Até aqui, eu quis mostrar para vocês assim como que o trabalho era visto de formas diferentes, né? Comparando a nossa sociedade com a sociedade indígena, com a sociedade tribal, ou com na idade antiga, depois na idade média, até chegar à idade moderna e a chegar aos dias atuais, né? Então, o trabalho foi mudando a forma como ele era visto. Hoje, na nossa sociedade, o Max Weber fala que o trabalho é uma atividade central. O que significa isso? Tudo está condicionado à atividade, né, ao trabalho. Mas aí depois nós vamos ver isso direitinho, né? Nós temos agora, no terceiro bimestre, esse tema, que é a sociologia do trabalho. Até mais.